Era 22 de abril de 1500. Mas para entender como chegamos até esse dia, precisamos voltar um pouco no tempo. E se prepare, porque o que vem a seguir é uma mistura de aventura, mistério, interesse político e até sorte do destino. No final do século XV, o mundo estava mudando rápido. O mar deixava de ser apenas um obstáculo para se tornar uma estrada sem fim. Portugal, pequeno em território, mas gigante em ambição, liderava as grandes navegações. Seu objetivo? Expandir territórios, dominar rotas comerciais e, claro, acumular riquezas que fariam qualquer rei dormir sorrindo. Mas havia um problema. O Tratado de Tordesilhas, assinado em 1494 entre Portugal e Espanha, dividia o mundo descoberto e por descobrir, por uma linha imaginária no mapa. Tudo o que estivesse a leste dessa linha seria de Portugal. O que estivesse a oeste da Espanha. Na teoria não havia Brasil nessa divisão, mas a prática estava prestes a mudar tudo. É aqui que entra Pedro Álvares Cabral, um fidalgo português, que talvez você conheça apenas como o descobridor do Brasil. Mas acredite, a história é muito mais complexa que isso. Em 1500, ele partiu de Lisboa à frente de uma frota de 3 embarcações, oficialmente com destino à Índia, seguindo a rota aberta por Vasco da Gama. Mas, será que era só isso? Ou havia uma missão secreta para explorar possíveis terras a oeste? Se prepare, porque essa dúvida vai nos perseguir até hoje. A viagem começou no dia 9 de março de 1500. A frota, imponente, avançava pelo Atlântico, mas logo enfrentou fortes ventos. Cabral decidiu fazer uma rota mais aberta, afastando-se do litoral africano e entrando cada vez mais no Atlântico Sul. Oficialmente, era uma manobra para aproveitar os ventos alísios. Mas alguns historiadores acreditam que esse desvio era proposital, para investigar terras que Portugal suspeitava existir antes mesmo de Colombo chegar à América. E então, na manhã de 22 de abril, o improvável aconteceu. No horizonte, surgiu uma faixa de terra. Não era uma ilusão, não era uma ilha perdida no mapa. Era o que hoje conhecemos como Brasil. Mais especificamente, o Monte Pascoal, no atual sul da Bahia. Mas se você pensa que a reação foi de festa imediata, está enganado. O que eles viram foi um litoral verde, denso, com praias largas e florestas que pareciam não ter fim. O cheiro de terra e vegetação tomava o ar. Era um lugar diferente de tudo o que conheciam. E é aqui que a história fica mais interessante. Porque eles não estavam sozinhos. Os primeiros contatos com os habitantes locais, povos indígenas que viviam ali muito antes de qualquer europeu sonhar em atravessar o oceano, foram marcados por curiosidade mútua. Imagine, de um lado, homens vestidos com roupas pesadas, armaduras, espadas e estandartes. Do outro, pessoas com corpos pintados, arcos, flechas e adornos de penas. 2 mundos completamente diferentes, tentando se entender com gestos, olhares e presentes. Cabral, percebendo a oportunidade política e religiosa, mandou realizar uma missa no dia 26 de abril, celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Essa foi a primeira missa registrada no Brasil. E ela não foi apenas um ato religioso. Foi também uma declaração simbólica de posse das terras para a coroa portuguesa. Mas antes que você pense que a relação era só paz e amizade, se prepare, porque os interesses eram bem mais profundos. O solo fértil, as árvores que produziam pau-brasil, madeira de altíssimo valor na Europa, e a possibilidade de explorar essas riquezas logo chamaram a atenção. Era como abrir um baú de tesouros diante dos olhos de um império faminto por poder e comércio. E aqui entra um detalhe que muita gente esquece. A descoberta não significou imediatamente a colonização. Por alguns anos, Portugal manteve apenas visitas esporádicas à nova terra, enviando expedições para explorar e extrair recursos. Era como se o Brasil fosse um segredo valioso, guardado enquanto o reino focava no comércio das especiarias no Oriente. Mas isso não quer dizer que fosse um período calmo.
Na verdade, agora é que a coisa começa a esquentar. Espanhóis, franceses e até ingleses começaram a rondar a costa brasileira, interessados em aproveitar o que viam. Para os portugueses, aquilo era inaceitável. E foi essa disputa silenciosa, mas cada vez mais perigosa, que abriria caminho para uma nova fase. A colonização de fato. Mas atenção! O que vem a seguir vai mostrar como o Brasil deixou de ser uma nova terra descoberta para se tornar uma peça estratégica no tabuleiro mundial. E essa transformação, acredite, foi tudo menos pacífica. Os anos que se seguiram à chegada de Cabral mostraram que a nova terra não seria apenas uma parada estratégica no caminho para as Índias. O Brasil, com sua costa interminável e recursos naturais abundantes, começou a atrair olhares perigosos. Franceses passaram a se aventurar em águas portuguesas, buscando não apenas o valioso pau-brasil, mas também formar alianças com povos indígenas para garantir vantagens comerciais. E é aqui que a história ganha mais tensão, porque Portugal, focado nas especiarias do Oriente, demorou a perceber que estava prestes a perder um território imenso que nem sabia medir. Quando finalmente caiu a ficha, a reação foi rápida e implacável. Expedições militares foram organizadas para expulsar intrusos e reafirmar a posse. No entanto, a posse não significava domínio total. O Brasil era vasto, e as primeiras tentativas de ocupação revelaram um território desafiador. A mata fechada, o clima, as doenças tropicais e a resistência indígena transformavam cada passo em uma batalha. E não se engane, essa resistência foi feroz. Povos que viviam em equilíbrio com a terra não aceitavam de bom grado a invasão estrangeira, e os conflitos se multiplicaram. Mas os portugueses tinham um trunfo: a estratégia de colonização por meio das capitanias hereditárias, implementada a partir de 1534. Em teoria, era um sistema engenhoso: dividir o território em grandes faixas e entregar a administração a capitães donatários, que ficariam responsáveis por povoar, proteger e explorar a terra. Na prática, foi um desastre em boa parte das regiões. Apenas algumas capitanias prosperaram, e a necessidade de centralizar o comando levou à criação do governo geral em 1549, com Salvador como capital. E se você acha que agora a coisa se estabilizou, é melhor se preparar, porque é nesse momento que o Brasil entra de vez no radar das grandes potências da época. A produção de açúcar, baseada no trabalho escravo, primeiro indígena e depois africano, começou a transformar o litoral em um polo econômico cobiçado. Navios carregados de açúcar saíam rumo à Europa, enriquecendo comerciantes e a coroa portuguesa, mas também chamando a atenção de inimigos como corsários e piratas. O ciclo da cana trouxe riqueza para alguns e destruição para muitos. Povos inteiros foram dizimados, culturas apagadas, e a paisagem começou a mudar de forma irreversível. Era o preço do que os colonizadores chamavam de progresso. Mas, ao mesmo tempo, essa nova terra passou a desempenhar um papel fundamental na política global. O Brasil era mais que um território distante. Era um pilar que sustentava o Império Português. Sem ele, as riquezas das colônias no Oriente não seriam suficientes para manter o jogo de poder europeu. E não se engane, cada passo dessa história foi marcado por intrigas, guerras e alianças improváveis. Afinal, manter o controle sobre um território tão grande e diverso exigia mais do que armas. Exigia estratégia, diplomacia e, muitas vezes, brutalidade. E é justamente aí que nossa história atinge um ponto decisivo. Porque o Brasil não seria apenas palco de descobertas e exploração, mas também de resistências, revoltas e mudanças que moldariam seu destino e o do mundo. E, acredite, o que vem a seguir vai mostrar que o verdadeiro impacto do descobrimento estava apenas começando. Com o Brasil cada vez mais integrado à economia portuguesa,
A cobiça estrangeira não parava de crescer. Franceses, holandeses e até ingleses viam naquela imensa costa uma oportunidade para quebrar o monopólio luso. E aí entra um período que mudaria para sempre a geopolítica, a União Ibérica, de 1580 a 1640. Portugal e Espanha, até então rivais, passaram a ter o mesmo rei. Isso parecia fortalecer o controle colonial, mas, na prática, abriu brechas perigosas. Inimigos da Espanha passaram a atacar também as colônias portuguesas, e o Brasil virou alvo direto. Foi nesse contexto que os holandeses invadiram e ocuparam parte do Nordeste, estabelecendo-se em Pernambuco. E aqui, prepare-se, porque a resistência foi tão intensa quanto sangrenta. As batalhas de Guararapes, por exemplo, não foram apenas confrontos militares. Muitos historiadores as consideram o berço do exército brasileiro, unindo brancos, negros e indígenas contra um inimigo comum. A vitória expulsou os holandeses, mas deixou claro que o Brasil era um território pelo qual valia a pena lutar. Ao mesmo tempo, no interior, bandeirantes avançavam cada vez mais para o oeste, em busca de riquezas e escravização de indígenas. Suas expedições ignoravam o Tratado de Tordesilhas, ampliando de forma gigantesca o território sob domínio português. O mapa que conhecemos hoje começou a tomar forma ali, não por obra de diplomatas, mas por meio de exploração, violência e, claro, ganância. Mas nem tudo eram conquistas para os portugueses. O sistema escravocrata que sustentava a economia já dava sinais de tensão. Quilombos, como o famoso Quilombo dos Palmares, mostravam que a resistência à escravidão era feroz e organizada. Zumbi dos Palmares tornou-se símbolo dessa luta, e sua história ecoa até hoje como um grito de liberdade contra a opressão. Enquanto isso, as riquezas continuavam a fluir para a Europa. Primeiro o açúcar, depois o ouro e os diamantes encontrados em Minas Gerais no final do século XVII. A corrida do ouro transformou cidades, trouxe imigrantes e enriqueceu muitos, mas também atraiu ainda mais a atenção de potências rivais. Era como se o Brasil fosse uma joia brilhando no meio do Atlântico e todos quisessem um pedaço. E é nesse cenário de riquezas, guerras e intrigas que o Brasil foi se consolidando como o pilar mais importante do Império Português. Mas, como veremos a seguir, essa importância traria consequências inesperadas, porque quando o centro do poder europeu começou a tremer, seria o Brasil a segurar a coroa e a mudar para sempre seu próprio destino. O início do século XIX trouxe um terremoto político que mudaria para sempre a história do Brasil. Em 1808, fugindo das tropas de Napoleão que invadiam Portugal, a família real portuguesa embarcou às pressas para o outro lado do Atlântico. Imagine o choque. Um império europeu inteiro transferindo sua corte para uma colônia. E foi exatamente isso que aconteceu. O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português. Portos foram abertos ao comércio internacional, instituições foram criadas, e a cidade, até então provinciana, se transformou em um centro político e cultural. Pela primeira vez, o Brasil deixava de ser apenas fonte de riquezas e passava a ser o próprio coração do império. Mas essa nova importância trouxe também novas tensões. Em 1820, uma revolução em Portugal exigiu o retorno do rei e a recolonização do Brasil. Dom Pedro, filho do rei, foi deixado no comando. E aqui entra um momento decisivo. Pressionado a voltar para Portugal, ele proclamou o famoso Dia do Fico, em 1822. Poucos meses depois, no 7 de setembro, às margens do Ipiranga, gritou: "Independência ou morte". O Brasil nascia como nação independente. Mas não se enganem, a ruptura não foi um conto de fadas. Dívidas herdadas, dependência econômica e conflitos internos ainda assombravam o jovem país. Mesmo assim, o marco estava dado. Aquela terra descoberta, em 1500, agora era um império soberano. Do Monte Pascoal ao grito do Ipiranga,
Foram mais de 3 séculos de encontros e choques entre culturas, de riquezas exploradas e resistências ferozes, de mudanças políticas e redefinições territoriais. O descobrimento não foi um evento isolado, mas o início de uma longa e complexa jornada que moldou o Brasil e influenciou o destino do mundo. E se essa história te prendeu até aqui, imagine quantos outros episódios ainda temos para reviver juntos. Inscreva-se agora no Revivendo Histórias e venha comigo, porque a próxima viagem no tempo já está prestes a começar.